Estamos de volta com o Net Esporte da TV Maceió, canal 22 e pelo maceoagora.com.br. Voltando aqui com o Lautanei Perdigão para discutirmos o futebol alagoano na década de 70, como nós tínhamos dito anteriormente. Foi o melhor período do futebol alagoano, Lautanei? Ou tivemos outros períodos em que o futebol de Alagoas, memoráveis aqui no estado de Alagoas com nossos clubes e seleções? Na época do Trapichão foi. A década de 70 e 80 foram muito boas. 70 porque era a novidade do Trapichão. E o Campeonato Brasileiro, ele era realizado com todos os campeões do Brasil inteiro. Então aqui, se eu não me engano, foram 17 jogos aqui, que teve jogos com tudo quanto é de clube, Fluminense, Vasco, enfim. O CRB jogou com tudo quanto foi de clube do Brasil inteiro. CSA? Não, foi só o CRB. O primeiro clube aqui. O primeiro clube foi o CRB, porque o CRB tinha sido campeão de 69. E a disputa 70. Local? A disputa local foi boa, porque 70... Apareceu o São Domingos como uma grande novidade? O Ferroviário, que não perdia fácil para ser CRB, né? Mas principalmente o CRB. O São Domingos, ele tinha o Spinelli que bancava tudo, e ele era um clube legal, porque eu gozava. O São Domingos só não foi campeão porque às vezes perdia por time pequeno e ganhava de CCRB. Exatamente. Entendeu? Quando chegava um dia de CCRB, estava lá. Porque tinha Bite, China, o Canhoteiro, Giraldo. Era um bom time, muito bom time. Gabriel. Era um time muito bom do São Domingos. Mas o Reinaldo Alagoano, ele veio primeiro para São Domingos. O Reinaldo Alagoano não, o Reinaldo, aquele centroavante. O centroavante barbudo. Era. Depois é que ele foi para o CRB. E ele no CRB ele se deu muito bem. Mas ele primeiro foi São Domingos, não foi? Porque o São Domingos jogou em 71. Com China. Com também. China, exatamente. Era Giraldo, China e até o ataque era Bite, Giraldo, China. Não. Bite, Giraldo, Reinaldo, China e Canhoteiro. Em 71 São Domingos chegou a ser campeão. Não, campeão. Não chegou, não, mas aí não houve aquele problema no tapetão? Ou ele não foi declarado? Aquele problema do tapetão envolveu o São Domingos indiretamente, porque o problema foi o seguinte. Esclareça aqui para os nossos telespectadores. Na rodada anterior, o CCA foi campeão numa rodada anterior. No do outro domingo ficou, quer dizer, foi campeão, a maneira de dizer, porque ele ficou na frente. Aí no domingo jogou São Domingos e CRB. Se o São Domingos ganhasse, o CCA seria o campeão. Certo. Porque CCA e CRB estavam empatados. Se o CRB ganhasse, haveria uma melhor de 3. Só que aí é onde houve alguns boatos, não sei, algumas coisas foram verdades, se conta muita coisa sobre isso. Como o pessoal do CRB era muito ligado ao pessoal do São Domingos, é o que se falaram na época. O pessoal do CRB conversou com o São Domingos para, em outras palavras, abrir o jogo. E o Spinelli disse que não abriu o jogo de jeito nenhum. Mas nessa história de como é que podia ser feito, existia um jogador, o Eric, que tinha sido jogador do CCA, era o treinador do São Domingos. Então, existia o Cabralzinho, se eu não me engano, era Cabralzinho. Era um jogador do São Domingos. Ele tinha sido expulso no domingo anterior e estava suspenso por uma partida. Aquela partida automática, né? Então, se comentou o seguinte, que se o CRB estivesse perdendo, entraria o jogador irregular e o CRB protestaria. Foi por isso que demorou muito, passou, rolou 71, 72, só em 73 aí foi 73. E isso aconteceu, o São Domingos estava ganhando. Olha o time aí. Esse é de 73. Um time completamente modificado. Esse campeão de 71 sim, em 73. Em 73, melhor dizendo é isso, 73. Mas é um time completamente diferente daquele que jogou o 71. Então o São Domingos estava ganhando de 1-0 com um gol de Canhoteiro, quando depois entrou esse jogador e o CRB protestou para ficar com os pontos. Aí foi, ganha aqui, perde ali, ganha aqui, perde, foi superior. Foi uma confusão danada. 2 anos brigando no tapetão. Em 72 o CRB foi campeão, né? A CRB foi campeão. 72. Ele podia ter sido campeão em 69, 70, 71, 72 e 73. O CRB foi bicampeão em 73.
O CRB foi bicampeão. Foi bicampeão. Em 73. E depois foi tetra. E depois foi tetra. Foi, né? Foi um ano muito bom para o CRB. A década de 70, né? Eu estava olhando aqui algumas coisas aqui num arquivo particular meu. Estava olhando aqui, entra assim, o Asa, né? O Asa surgiu aqui no Campeonato Alagoano, mas hoje é uma das grandes forças e praticamente, Arnaldo, eu acho que o Asa não levaria uma goleada dessa aqui, que levou do CSA no dia 18/6/76. 8-0 para o CSA no Repelé. 8-0. O Asa entrou no campeonato oficial aqui em 1964. Foi o primeiro, por sinal, a primeira partida do Asa em 64. Quer dizer, o primeiro jogo oficial do Asa no campeonato alagoano foi contra o CRB, ele ganhou de 4-3. Aliás, contra o CSA ele ganhou de 4-3. Hoje está mais fácil CSA levar de 8-0. Hoje está mais fácil, Hoje essa goleada foi 18/6/76, 76. Ô Lautenei, eu sei que a gente fala futebol da década de 70, mas só que eu não podia deixar de fazer essa pergunta quando o Moto falou aí do Asa. Você foi responsável por reparar um erro da federação 53, dando um título ao Asa que não era... Eu sei, não foi, eu não posso dizer que eu fui o responsável. Existe o José Pereira Neto, que é de Arapiraca, ele é professor. Professor Sasmac, é um cara reputado, um cara muito bom, meu amigo desde o tempo do Banco do Nordeste, quando ele veio de Arapiraca. Pereirinha. O Pereirinha. Trabalhar no Banco do Nordeste, a gente criou, ainda hoje a gente tem uma amizade muito grande, toda semana a gente está conversando. E o Pereira sempre dizia que o Asa tinha sido campeão naquele ano, e a gente ficava, quando foi um dia que a gente estava conversando, aí eu disse, Pereira, vamos procurar, vamos ver. A gente foi na federação, a federação aqui não tem nada. Tanto assim que as minhas estatísticas antes davam o Ferroviário como campeão de 53, 53 e 54. Então, no caso, o Asa tinha sido campeão em 53. Aí a gente começou a procurar. E o Walter Luiz terminou também se metendo com a gente, quer dizer, no bom sentido, ajudando a gente a procurar. A gente ia porque a federação disse que não tinha nada oficial e a gente não tem. Aí o presidente disse, olha, a única coisa que a gente pode fazer, se vocês provarem, a gente pode mudar, mas se não provar, então pode. E a gente ficou procurando, aí a gente levava para a federação e a federação não aceitava. Por exemplo, tinha recorte de jornal, a gente tirava reportagem no jornal dizendo que o Ferroviário, a federação tinha marcado um melhor de 3 do Asa, campeão do interior, com o Ferroviário, campeão da capital, para ver quem era o campeão do estado. E o Asa não, o Ferroviário normalmente não queria, não, era o campeão e não queria. Terminou quase havendo um acerto, mas a federação disse, bem, o primeiro jogo vai ser um sorteio, vai ser o primeiro jogo, vamos dizer assim, Maceió, o segundo em Arapiraca, o terceiro, onde der mais renda. Aí o Ferroviário não aceitou, porque dizia que não tinha muita torcida, naturalmente o jogo em Arapiraca era mais renda. Aí não aceitou. Aí o presidente da federação, um dia disse, olha, vamos botar um ponto final nisso aqui. Foi lá na rede ferroviária com o Chico, que era o presidente e o Valdevino também, era da diretoria do Ferroviário. Bem, se vocês não quiserem, você assina esse documento dizendo que desiste. Então eles desistiram e o Asa foi proclamado. Por sorte, e é bom que se diga a verdade para não sair do contexto da coisa, o Walter Luiz, que estava comigo e com o Pereira, no dia a gente procurando nos jornais, porque eu me lembrei que na minha época de jornalista, na Gazeta, quando no final de cada temporada a gente recebia da federação um documento dizendo, por exemplo, no futsal, o Flamengo, da Praça Deodoro, né? O Flamengo foi campeão de futsal do ano tal. Aí a federação proclama, aí eu digo, tem que ter isso. Quando foi numa das páginas do jornal, no cantinho assim, tinha essa nota, dizendo que a federação proclamava o Asa campeão amador, que na época era amador, né? Do campeonato de 63. Era um certificado de campeão. Era um certificado. Aí a gente tirou a fotografia disso, o Walter fotografou e a gente levou para a federação e eles aceitaram. Quer dizer, eu não fui o responsável, eu fui um dos que ajudaram. Quanto tempo depois, Lautenei? 40 anos, né? 40 anos, Era 40 anos, se eu não me engano, eu fiz uma reportagem 40 anos depois. Um erro gravíssimo. E os importados na década de 70? Né? CSA e CRB, quem começou a trazer mais jogadores na década de 70? Ferretti, Enio, Espinosa, Ney Conceição, Djaí. Mas o CRB começou mais, porque o CRB tinha um bocado de gente, o Joel Camargo, Reinaldo, Major, tinha muita gente. Quer dizer, isso inclusive levava o público para mas não era só
porque eles... Isso foi efeito trapichão? Foi, também, porque era novidade, né? O pessoal lá de fora, por exemplo, João Camargo, que tinha sido campeão do mundo, ele, vou jogando no trapichão, aí via as fotografias do trapichão novinho, né? Tudo bacana, tudo certinho. Então, a torcida ia, porque via. E a coisa interessante, que hoje já não é tanto assim, é que eram bons jogadores, um time do CRB. Olha o CRB, olha só o Roberval pequeno ali. Tinha o Vermelho, tinha o Haroldo, o Joel Camargo, o Tadeu, que veio de Recife. Exatamente. O Mário, que jogava no São Domingo, veio o Reinaldo, é o centroavante. Aquele no cantinho lá. É o Silva. É o Silva. O ponto esquerdo é o Silva. O ponto esquerdo é o Silva. Em cima está o Tadeu e o Ademir e o Ronaldo Brito. Essa camisa do CRB, ela tinha essa camisa é uma das mais bonitas que o CRB vestiu. Eu gosto muito dessas camisas de uma cor só. Hoje eu recebi... Colorado. Camisa. Eu recebi... O Flávio Gomes de Barro trouxe uma camisa para mim do Criciúma. Sabe quantas propagandas tem na camisa do Criciúma? 7 propagandas. É horrível isso. O nosso ponto aqui, o Paulo Cajueiro está perguntando, ele acha que a iluminação do Rei Pelé naquela época era melhor do que a de hoje. É isso mesmo ou não? Poderia ser. Eu acho que era, porque na época, como era novidade, o estádio foi feito com toda a pompa, né? Com tudo aquilo que era de tudo melhor que existia, moderno, né? Era melhor iluminação, era tudo de bom. É o ufanismo do Brasil, o Brasil grande, né? Porque hoje em dia, depois tem a parte de... Porque tem a iluminação boa, mas precisa haver muita... Uma coisa eu sei, o Rei Pelé cimento gastou, viu? O Rei Pelé foi muito cimento ali para segurar. Eu tenho olha o CSA aí, ó. Olha as grandes arquibancadas ali, ó. Tem o Enio Oliveira, tem o Ferretti, tem o Rafael, o goleiro, o Roberto Menezes, que jogou no CRB, tem uma história muito interessante. Maurício, né? Ali na Zé Preta, Maurício, né? É o Maurício. Não, o Maurício ali, grandão? Junto do Tadeu, junto do Zé Preta, né? Junto do Zé Preta, né? Junto com o Rafael, goleiro. O Enio é esse cabeludo aí, o primeiro agachado. O Enio é o primeiro, é o cabeludo. O outro é o Jorge Nunes, o Ferretti, o Soares e o Hélio. Esses eram um dos grandes times. E assim, olhando aqui os públicos, né? Esse aí eu acho que já é 79. Foi o Tetra. Aí foi no Tetra Campeonato, 79 esse time. CCA. Aí o César, Cício Besouro, Carlinho, né? Deco, Flávio e Itamar. Jorge da Sorte, Enéas, Rato Branco, Mundim Silva. Entendeu? Tem maço. Ainda tem essa meninada aí pra tirar. De vez em quando aparece um rapaz, eu tirei uma fotografia com um time tal, demando tal, vamos ver se você tem aí. Esses jogadores que eram trazidos aqui para Alagoas, assim, o São Domingos começou em 71, trouxe Beijoca, o Reinaldo passou pouco tempo, né? Passou pouco tempo. Mas o São Domingos foi aquele time que trouxe primeiro, importou primeiro, e depois o CRB vai nessa onda, e depois o CSA. Porque o CSA, eu lembro que em 74 o CSA trouxe uma gauchada até com o treinador, que era o Laerte Dória. Né? Foi isso mesmo? Na década de 70, sim. Porque antes, no começo dos anos 60, quando o presidente do CSA era o Vicente Pertolini, ele trouxe um bocado de pernambucano para cá. Inclusive, alguns deles ficaram aqui, foi o caso do Deda, né? Que o baixinho, ponta direita, ficou aqui. Mas trouxe o Fernando, trouxe o Deda, trouxe o Neco. Eu trouxe um bocado de jogador, que alguns ficaram aqui, outros não, mas a maioria ficou. E o interessante dessa época, tanto da década de 60 como de 70 e até de 80, esses jogadores que vinham para cá, eles vieram e ficaram aqui. Olha, tem o Maurício ali, Espinosa, o Laerte Dória, o primeiro, Zé Preta, o Dida, o Valmir Luz, o Valdeci. Esse primeiro aí em pé, com a cara de xerife, quem é esse barbudo? Enio na ponta esquerda. Não, e aquele barbudo lá? Esse primeiro barbudo. O primeiro? Sim. Em pé. É o Espinosa? É o Espinosa, o Maurício e do outro o Laerte Dória. Porque o Valmir Luz lá no cantinho lá, né? O Valmir Luz, Quando o Espinosa veio pro CSA, depois ele jogou no CRB. Jogou no CRB. O Espinosa começou como treinador no CRB, Lautanei? Não, que eu saiba, assim não. O que começou no CRB, começou treinando daqui foi o Scolari. O Scolari. Ele passou pouco tempo, mas começou aqui. O Espinosa não? O Espinosa não. Okay. Já foi depois, o Palmeiras também foi depois. Esse período aqui, 76 especificamente que eu tenho aqui nas mãos, CRB e CSA na casa de 20, 23, 24 mil pessoas, qualquer jogo. Era. Né? Qualquer jogo.
deles dois dava mais ou menos esse público aí. Essa é uma questão que eu gostaria de perguntar com relação ao público, com relação ao Trapichão. Se ele encolheu ou não. Embora que eu tinha falado em off também que a federação e o governador Erudivaldo Suruagi, na época, pediu que uma comissão de alto nível, composta por algumas personalidades aqui do estado de Alagoas, participasse assim, para definir quanto cabia realmente no Repelé, porque falavam de 53 mil, falavam em 60 mil, e saiu um número de 45.204 torcedores cabiam no Repelé em 1976. Era o número exato. Exatamente aquilo que aconteceu em 1970. Porque foi esse o público em 70? De 70 era. No jogo? Foi no jogo inaugural. E aquela coisa de 100 mil, que saiu uma reportagem, saiu uma revista do Trapichão, da FAP, uma revista da FAP, lembra? Uma revista bonita. Olha o público de 70 aí. Mas quando fizeram essa revista, colocaram, talvez, foi um exagero, né, botar que é 100 mil, talvez, para falar da grandiosidade do estádio, né? Mas o próprio estádio, quando ele foi... Mas só tinha 300 mil pessoas, né? 100 mil, quer dizer, que aqui não dá. E o estádio estava no estádio. Né? O estádio daquela parte de ferradura, quando ele foi... Aquela parte onde hoje tem a chamada... onde fica localizada a torcida do CSA, aquilo não existia. No projeto original não existia aquilo. Aquilo, segundo o coisa, ia ser com uma parte da administração. Aí porque o público, o torcedor, ia ficar na ferradura toda. Mas aí quando ia ser tudo arquibancada, aí ficou. Mas tem que fazer uma tribuna de honra. Aí toma um pedacinho ali no meio, né? Aí depois tem que ter cadeira, porque a cadeira tem que ser um pouco mais caro, porque o estádio puxou, a gente tem que arrecadar e tal. Aí tomaram mais outro pedacinho. E o que sobrou para o público foi exatamente no lado da ferradura, que é pouca gente, né? Então, onde é que ia ficar o público? Aí foi quando surgiu a ideia do grupo do Vinícius Maia Nobre, bem, então a gente tem que fazer uma grande arquibancada desse lado. E botaram, tanto assim, que a administração veio para o terceiro andar. Essa parte aí é do lado ainda das grandes arquibancadas. Das grandes arquibancadas aí? Das grandes arquibancadas, Das grandes arquibancadas não, do lado aí contrário. É do lado contrário. É do lado das cadeiras. Do lado das cadeiras. Olha a divisão aí. Há uma divisão ali no meio, ali, né? Do hospital, da Siqueira Campos. O hospital surgiu depois ali, O hospital surge depois do Trapichão? Sabe que eu não me lembro disso. Eu não me lembro, eu sei que ali existia o hospital... O Salgema foi em 74, né? Mas do hospital eu não me lembro assim, não. O Trapiche era um bairro de classe média alta. E ali tinha o pessoal fez muito bingo ali para a construção do estádio. Para a construção do estádio. Era bingo ali, tinha muito coqueiro, muita coisa, derrubaram os coqueiros. Dos coqueiros fizeram assento ali. Louterdey, no futebol, nas suas pesquisas, o Centro Esportivo Alagoano é o maior detentor de títulos, né? 37 títulos, uma torcida fantástica, enorme, quer dizer, um jogo que não estava valendo absolutamente nada, CSA e Juazeirense, deu 900 e poucos pagantes, com um público não pagante, 1.290 torcedores, com 1.300 torcedores. Então, é muita coisa para quem não estava participando mais de nada. Na história do CSA, esta instituição já vivenciou crises semelhantes? Teve muitas crises. Teve uma crise em 55, que o time quase acaba. Precisou o Renan Rosas, que trabalhava com a gente na Gazeta e era sócio do CSA, assumir, porque a diretoria, pelos problemas que existiam, eles queriam deixar o clube e ninguém queria assumir. E precisou o Renan. Mas naquela época não existia tanto dinheiro como existe hoje, né? Naquela época os jogadores, a maioria era amador, uns poucos ganhavam dinheiro, outros ganhavam emprego, então não tinha essas despesas todas, mas de qualquer maneira tinha o problema de gasto com alguns funcionários que cuidavam do campo, que era o pai a família do Peu, né? Que morava lá no Butão de São Antônio, Dona Maria, e o Jorginho e o Peu, o Manelzinho, que nasceram praticamente dentro do Butão. As despesas não eram tão grandes, mas
existia sempre a crise de problemas financeiros, pouco, mas existia, porque não arrecadavam muito. O preço do ingresso não era muito coisa, e o estádio mesmo, o campo não tinha não cabia tanta gente. Mas houve crises sérias. Você é uma pessoa muito franca. Qual a torcida maior? CSA ou CRB? Olha, eu sempre digo assim que equivale, porque o comparecimento aos estádios depende muito da situação em que está o clube. É claro que o CSA, por exemplo, quando eu estava na segunda divisão do futebol alagoano, o público compareceu e o time mesmo, às vezes, cambaleando em determinadas situações, compareceu. Mas, ultimamente, por exemplo, o público já não é tanto assim. Não sei se é porque também, além da situação do CSA não tá atravessando uma fase muito boa, também os clubes que ele está jogando também não ajudam, né? Porque antigamente, como a gente falou, nos anos 70, nos anos 80, a gente não tinha como deixar de ir um campo quando jogava o CSA ou o CRB, mesmo que fosse com o Santa Cruz do Recife, mesmo que fosse com um time qualquer aí de São Paulo. Enfim, o pessoal ia porque eram times de categoria. Mas hoje você vê times que, sem querer falar, Luverdense, esses times que a gente não conhece. Entendeu? Isso talvez... Águia de Marabá. Aí, talvez fuja um pouco por isso. E o time não atravessando uma fase boa atrapalha muito. Realmente é uma crise. Eu tenho outra pergunta, outra curiosidade. Existiu o jogo da Sofia. Não foi em 1938? 39. Sendo que houve uma partida em que o CSA goleou o CRB, se eu não me engano, 4-0. Você vai explicar melhor, que foi conhecido como Jogo do Chachado. Como foi essa história? O Jogo da Sofia, porque aí tem um detalhe que eu até gosto disso pelo seguinte. Porque quando eu ingressei no rádio, bem, cada um tem a sua maneira de trabalhar no rádio, esse negócio. Eu sempre quis contar a história das coisas antigas. Mostrar ao pessoal daquela época, nova geração, as coisas antigas. Então eu fazia entrevista com jogadores que já tinham deixado, dos anos 30, dos anos 40. E terminei descobrindo, fazendo as pesquisas da Sofia. Quando eu li lá, falando de Sofia, eu sabia por que era Sofia. E esse jogo, a bola da Sofia, que está lá no museu. Então, quando foi... Sofia Mota. Pouca gente sabia sobre isso. Quando chegou no jogo do Chachado, o jogo do Chachado, o 4-0, o CSA deu um baile no CRB naquele dia. O Dida fez miséria naquele dia. Foi verdade que o treinador do CSA na época, em depoimento, falou que se conhecesse a história da Sofia, o CSA tinha feito mais gols? Exatamente. O treinador era o Dr. Alfredo Romero Baixo. Ele disse realmente isso. Porque o Chachado era uma música que estava nas paradas de sucesso do Luiz Gonzaga. O Chachado era a mesma coisa do hoje que a gente chama do olé. Então, em vez da torcida do CSA batia palma, por exemplo, no espaço, em vez de gritar olé, gritava Chachado. Porque realmente o CSA naquele dia, não tinha quem ganhasse do CSA naquele dia, porque foi lá no campo da Pajuçara. Foi na Pajuçara o jogo. Foi na Pajuçara. Então o jogo foi realmente um baile que o CSA deu naquele dia. E teve outros 2 4-0 que foi gozado, que foi no começo de 70, mas ainda no campo da Pajuçara, que não estava, o Tapachão ainda estava em obras. Houve o aniversário do CRB, aí o CSA chamaram o CSA para convidar para jogar, e o CSA jogou, deu de 4-0. Aí o CRB não se conformou com os 4-0, isso na época de carnaval, quer dizer, dias antes do carnaval. Aí, como estava faltando alguns dias para o carnaval, o CRB pediu uma revanche, que na época, vamos fazer uma revanche e tal. Aí o tomou de 4-0 de novo. Aí até os caras, na época, diziam assim, o telefone do CRB é 4040. Começaram a fazer essas piadas que antigamente existia muito. Tinha até uma coisa gozada, que o CRB foi tetracampeão em 68. E a gente lá na rádio, quando terminou o campeonato, a gente conversando com o Sabino, disse, vou fazer uma música do CSA. Aí fez a música
Tô com pena de você. Isso. Aí foi sucesso no carnaval, porque o campeonato terminou no ano seguinte, perto do carnaval. Tô com pena de você. Aí quando foi em 69, o CRB foi campeão. Aí a torcida do CRB exigiu que Sabino fizesse uma música para o CRB. Aí o Sabino fez: você já teve pena de mim. São detalhes gozados assim que existiram dentro da história do esporte, do futebol, que a gente lembra e olha aí, esse aí é o campo do CRB. O campo do CRB? Nos anos 20. Essa é aquela arquibancada que a gente frequenta. Era de madeira aí, né? Toda de até madeira. Até os anos 50 ficou de madeira. Depois ela ficou destruída e eles colocaram aquela de cimento armado. Caramba! Mas é bom conversar. Qual foi o primeiro estádio a ter refletor? Mutange ou Pajuçara? Foi Mutange. Foi em 1950. Quem era o presidente? O Benício Monte. Porque quando o Benício assumiu, ele... a arquibancada era de madeira e já estava toda estragada. E ele fez uma coisa que hoje é difícil de fazer, porque inclusive alguns dirigentes, numa época... Não dirigente, era um pessoal que queria salvar o CCA alguns anos atrás, e fizeram uma série de reuniões lá no museu. E a gente acompanhou de perto, o Paranhos estava, o Soares também estava participando disso aí. E o Benício Montes, quando assumiu, que ele disse: a gente tem que fazer uma arquibancada de cimento armado, que essa de madeira não vale mais. Então ele pediu aos amigos dele e aos torcedores que tinham um poder de aquisição melhor, para doarem cimento, enfim, aquele material para a construção. Então o pessoal davam cimento. E o pessoal que não tinha essa condição, os pedreiros, aqueles que trabalhavam nessa parte de construção, poderiam ajudar o clube aos domingos, que lá se trabalhava, não tinha esse trabalho tão forte assim. Quando chegavam no sábado e no domingo, eles, em vez de ajudar, iam lá ajudar. E eles foram. Hoje em dia, fica difícil de fazer uma situação dessa, porque eu já ouvi muita gente tentar fazer, aí a pessoa dizia assim: rapaz, eu vou dar um saco de cimento, será que esse saco de cimento vai para a construção disso? Entendeu? E naquela época, o Benício Monte conseguiu isso, e ele, como era diretor da CEAL, eu não me lembro se antigamente era CEAL, ele conseguiu colocar a iluminação. Porque aí em 1934, houve um jogo do Tramas de Recife, que era uma das boas equipes do Campeonato de Pernambuco, jogando com o CCL, jogaram aqui em 1934, e eles colocaram gambiarras para ter um jogo noturno. Foi o primeiro jogo noturno aqui, mas só foi em 1934, com gambiarras. Mas a Pajuçara teve iluminação? Teve, nos anos 60. Chegou a ter iluminação. E uma boa iluminação. Depois, quando ela não estava, depois que desapareceu, nunca mais alguém tentou fazer, mesmo nos anos 70, mas 70 já tinha o trapichão, aí não havia mais interesse para isso. Estamos aqui participando com essa quase do final do programa, com o Lautenay Perdigão, com patrocínio da Horto Vida, para que você pratique atividades físicas, joga bola, handebol, voleibol, ciclismo. Tem uma grande novidade, que é a Horto Vida, onde você pratica todas as reabilitações necessárias do ponto de vista de contusões. Lá você encontra joelheiras, meias compressivas e, se machucou, muletas e cadeiras de rodas também. Próximo à Praça do Pirulito, em frente ao cruzamento da linha férrea. Tigrão Lanches, com todos os sanduíches muito saborosos do nosso amigo Tigrão Lanches aqui na Gruta, no 3338 4098. Arnaldo. E Conexão Turismo, que leva torcedor do Fluminense para a Arena Pernambuco no próximo domingo. Saída 9 da manhã, Shopping Card de Pajuçara, R$90 e R$120 no cartão, parcelado em 2 vezes de R$60. Conexão Turismo, nosso amigo Ralph. É isso aí, Lautenay. Gostaríamos de agradecer. O tempo já está, renovar o convite, mais uns 10 programas desses para a gente dissecar o futebol de Alagoas. O tempo passa rápido, estamos com o tempo estourado aqui. Gostaríamos que você fizesse as considerações finais aqui no nosso programa, e de antemão já agradecendo aqui sua presença e renovando o convite para um próximo programa. Eu é que agradeço a vocês pela oportunidade, porque eu sempre gosto de conversar sobre o esporte, e isso foi uma boa chance que nós tivemos. E eu me coloco à disposição de vocês para qualquer dia, qualquer hora que vocês precisem de novas informações, novos comentários, novos papos.
Eu estou sempre às ordens lá no museu, porque espero, inclusive, que vocês façam uma visita ao nosso museu. Com certeza. Agradecemos a audiência de todos, agradecemos ao Loteria Perdigão, agradecemos aos nossos patrocinadores, a Hortovida, Tigrão Lanches e Conexão Turismo. E terça-feira estaremos aqui participando de mais um Net Esporte às 20 horas, ao vivo na TV Maceió, canal 22. Boa noite, até lá.